Bom, desde que as próteses de mama foram desenvolvidas, existe uma questão aí que fica rondando a cabeça da ciência de uma forma geral e das pessoas, né? Se silicone em específico traz algum problema à saúde, se você vai desenvolver alguma doença em específico, seja ela qual for, só pela presença do silicone. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então vamos lá saber? Bom, a primeira prótese de silicone, ela vem lá da década de 60, tá? Então era uma prótese inclusive muito parecida com a prótese de hoje. A primeira prótese de cunho estético, ela não veio da questão das reconstruções nem nada disso. Na verdade, foi uma paciente que estava ali num ambulatório de um hospital lá do Texas, nos Estados Unidos, e que escolheram para fazer um aumento mamário, né, utilizando uma bolsa de silicone. E foi realizado o procedimento, por incrível que pareça, o procedimento foi um sucesso e a paciente inclusive está com a prótese até hoje. É a primeira prótese que era uma coisa bem rudimentar, de uma bolsa de silicone mesmo. E a partir de então a coisa se popularizou e desde a da década de 60 mesmo, surgiu depois da década de 70, 80, em que esses estudos se intensificaram justamente para responder essa questão, se o silicone ele causa alguma doença em específico. Né? Principalmente doenças reumatológicas, né? Doenças autoimunes, se existe alguma relação entre doença autoimune e silicone. Bom, o que é importante que você saiba é que, os estudos eles sempre continuam, mas nunca existiu nenhum estudo que identificasse uma doença em específico em relação a doenças autoimunes que tivesse relacionada diretamente ao silicone, é o que se chama na verdade hoje de siliconose, alguma coisa nesse sentido, que são doenças reumatológicas associadas ao silicone. O que existe são elucubrações, hipóteses que na verdade vão motivar um ou outro estudo, né? Então assim, primeiramente não existe absolutamente nada que justifique, por exemplo, nenhuma queixa em específico de doença autoimune que justifique por si só a pura e simples troca ou substituição da prótese. O que vai motivar muitas vezes é o desejo do paciente. Se independente de qualquer coisa o paciente desejar a retirada da prótese ou a substituição e tiver indicada por alguma questão específica, o procedimento sim pode ser realizado, mas não por alguma questão autoimune em específico depois que o procedimento foi realizado, tá? Existem alguns estudos ainda em andamento, né? Um estudo mais recente, na verdade, é um estudo que pegou ali pacientes com problemas autoimunes relativos a algumas vacinas, né, que se chama de doença do Golfo, associado com pacientes que desenvolveram alguns sintomas em específico em relação à presença da prótese e agruparam isso num grupo só de pacientes para tentar estudar o que seria uma doença nova, tá? Mas isso é num campo absurdo da elucubração científica e da hipótese. Não existe absolutamente nada de certo, nada de objetivo em relação a essa associação de silicone e alguma doença em específico, tá bom? Então se você tem lá a sua prótese, fica tranquila, tá? Muito provavelmente, se você tem algum incômodo, que seja autoimune, alguma coisa em específico, muito provavelmente não é uma associação direta com o silicone. Por isso, por si só, não motiva a gente trocar ou retirar o material. Então, aproveita a vida, seja feliz. A prótese está aí justamente para te ajudar nisso, para você se sentir mais confiante, aproveitar a vida, e não para que aquilo seja um problema, um martírio, um problema a mais para que o paciente precise se preocupar, tá legal? Então, não existe nada que você precise se preocupar nesse sentido em relação a silicone ou doenças em específico. Agora, se você gostaria de saber mais sobre esse ou outros temas, tem interesse, ou se ficou alguma dúvida ainda em relação a isso, manda lá no direct, lá do Instagram, lá a gente consegue responder mais diretamente dúvidas específicas. Se sinta à vontade para isso, ou mesmo aqui no próprio YouTube também. Não deixe de acompanhar nossos materiais que vão saindo de semana a semana. Se inscreva no canal, aperte o sininho e te aguardo no próximo vídeo. Um abraço.